A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje 11 de outubro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate nesta manhã, como sempre, né? Através do nosso site, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp 9990-25097. Você também interagindo com a gente através da nossa página no Facebook e também do nosso canal do YouTube. Pesquisa do dia. Pois é, gente, hoje o nosso tema é o ataque a Israel. Estamos vivenciando isso. O mundo inteiro vivenciando isso, as informações que chegam, informações alarmantes, terríveis. E a pesquisa pergunta, é o plano sendo cumprido mesmo? De fato, de direito? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber esses mestres para a gente tratar deste assunto. Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles. O pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus em Madureira. E o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, e da Igreja Batista do Calvário, em Vila Isabel, em Três Rios. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Eli vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Deus querido, Deus amado, nós glorificamos o teu nome por essa oportunidade tão extraordinária, onde a tua palavra será ventilada, anunciada aos corações, que nós possamos falar de ti com autoridade e propriedade vinda pelo teu Espírito, e que haja o esclarecimento necessário e as pessoas entendam que tu és o Deus que vai sempre à frente, mostrando-nos não somente o que já aconteceu e o que está acontecendo, mas as coisas que ainda estão por acontecer. Que a tua graça seja sobre nós, como sempre tu fazes. Usa o pastor Eliel com todo o poder e graça, e que juntos possamos somar para que, ao final desse debate, todos aqueles que estão recebendo possam ser abençoados. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto, porque a notícia deste sábado é o ataque do grupo Hamas a Israel, e os números de mortos não param de subir. As notícias são terríveis. Faixa de Gaza, ao sul de Israel, ao norte também, as informações ali pelo Líbano, enfim. A gente sempre discutiu aqui no nosso debate, a gente sempre falou sobre isso. Acontece alguma coisa que chama a atenção do mundo, a gente sempre traz para o plano escatológico, e todas as vezes aqui a gente comentava e chegava à conclusão de que o foco era Israel. Aconteceu isso em tal país, com tal país, com outro país, questão da rivalidade política, geopolítica, mas o foco é Israel, a intenção é Israel, a ideia é Israel. Agora, o foco foi Israel. O que muda nisso tudo? Qual é a questão? Qual é o pano de fundo disso? Desse ataque? Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Quero começar com o meu querido pastor Edinaldo Carvalho. Como sempre, alegria grande tê-lo aqui conosco. Sempre para a gente poder entender um pouco mais sobre essas questões que vão acontecendo. E sobretudo desse de sábado, o mundo, né?
desdobrando aí para poder entender, vários comentaristas falando disso tudo, a gente já tem noção disso, biblicamente falando. Vamos trazer aqui novas nuances sobre essa questão, sobre esse ataque. De fato, como é que é isso? Pastor Edinaldo, como sempre, bom dia. Eliel, bom dia, agradeço a Deus pela sua vida, por esta visão de trazer temas sempre contextualizados, necessários, né, ao entendimento do corpo vivo de Cristo acerca do que está acontecendo no planeta Terra para se cumprir aquilo que já está escrito nas Escrituras. Pastor Humberto, Pastor Eli, um prazer estar aqui com os irmãos, estou aqui também com a minha amada Glorinha e aproveito a oportunidade para agradecer a você, Eliel, e a toda a família Melodia pelas orações. Amém. Estive internado, você anunciou, pediu orações, aqui, né? Mas já estou bem, graças a Deus. Mais uma etapa, né? Mais uma internação. Mas enquanto o Senhor quiser que eu esteja aqui, né? Assim estarei. Indo direto ao ponto, querido pastor Eliel, as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo ao longo da história de Israel e marcam o tempo das nações até o retorno de Cristo. Ou seja, tudo que está acontecendo no planeta Terra, como você bem disse, pastor Eliel, o pano de fundo é Israel. Todas as profecias bíblicas, do Gênesis a Malaquias, não se referem à igreja. A igreja estava oculta nos oráculos que os profetas receberam, apenas a respeito do povo chamado por Deus, para que através desse povo o Senhor comunicasse às nações o plano de redenção. Então, a estratégia de Deus para que o mundo viesse a se converter a ele, para que ele pudesse fazer o resgate depois da queda de Adão, seria instrumentalizado nesses 2000 anos, ou melhor, a partir de Israel, através do qual veio a lei, vieram os sacerdotes e veio o próprio Cristo. Jesus é judeu e ninguém pode tirar isso dele, porque Deus não desfaz o que já fez. Muito bem, então ao longo da história, Israel cumpriu esse papel singular de trazer as profecias que marcam o tempo da primeira e da segunda vinda de Cristo à Terra. Na primeira vinda, o povo judeu o rechaçou, o repudiou, pelo menos a maioria, porque a minoria o aceitou. Tanto é que a igreja ela é incorporada a essa minoria judaica que aceitou Jesus. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, eram judeus. E os gentios foram agregados, inclusive pelo ministério extraordinário do apóstolo Paulo, que se posicionou com clareza que é o apóstolo dos gentios. E a partir daí, tudo o que acontece nas nações tem o pano de fundo de Israel. Então, Israel, nessa saga, nessa trajetória da diáspora, ficou quase 19 anos espalhados pelo mundo, voltaram à própria terra, receberam uma faixa de terra minúscula ali em 1947, através do ministro chanceler Oswaldo Aranha, que votou a resolução que presidiu a sessão 181 da ONU, em 29 de novembro de 1947, quando Israel, a Palestina, a dita Palestina foi dividida, Israel teve direito pela ONU 13% daquelas terras. A partir dali, algumas guerras aconteceram. A Guerra da Independência, em 1948, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a disputa do Canal de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. E Israel prevaleceu em todas essas. Por quê? Mesmo que fosse uma nação minúscula, prevaleceu contra a coligação árabe, formada por 7 nações, porque Deus tem um plano para Israel, porque Israel não pode desaparecer do mapa, como algumas nações querem. Porque existe um trono
espiritual em Israel que só o Messias pode se assentar, que é o trono de Davi. Porquanto, enquanto o Messias não vier agora para reinar, o povo de Israel não pode ser destruído. E o Hamás, vamos direto ao ponto agora do Hamás, vem fustigando Israel desde a sua fundação. Na Constituição do Hamás tem um artigo que o objetivo do Hamás é não constituir, não aceitar nunca e eliminar Israel dentre as nações. Quer dizer, há um ódio espiritual dos descendentes de Ismael, que são os árabes, em função de Isaac, que é Israel. E essa conciliação, só o Mashiach, só o Messias pode oferecer. A ONU, o Vaticano, nem a igreja, nem ninguém poderá promover essa paz entre Ismael e Isaac. Somente Yeshua HaMashiach, que virá e porá fim a essa rivalidade. Agora, esse ataque de sábado tem outro pano de fundo, que é colocar mais uma peça no tabuleiro de Gog e Magog, de Ezequiel 32. O Hamás ataca Israel, o Líbano ataca Israel, Israel ataca o Hamás e o Líbano. E possivelmente a Síria. Isaías 17 diz que Damasco será arrasado. E Israel tem potencial militar para realmente provocar um arraso ali no ponto de vista bélico-militar. Aí entra a Rússia e o Irã para poder atacar Israel em retaliação, porque a postura de Vladimir Putin do ano 2000 para cá já foi de se aliançar com as nações previstas em Ezequiel capítulo 38. Togarma, Turquia, Pérsia, que é o Irã, e os países de fundamentalismo islâmico. E, na verdade, esse ódio, esse acirramento vai aumentar até o ponto de que as grandes nações irão se envolver. E o ataque do Hamás foi tão contundente que ele não faria isso sozinho, sem apoio logístico. O Hamás não tem indústria para produzir todo aquele armamento que demonstrou nesse ataque. Nós sabemos que essas armas provêm do Irã, por intermédio do Egito, no sul de Hamás, ainda existe uma fronteira com o Egito, que é igual um queijo todo furadinho e dá para passar muita coisa. A segurança de Israel não é capaz de poder suprimir essa entrada dessas armas, que poderão vir de outras fontes, Israel. Pasme, inclusive de fonte de armas que os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia, que podem ter sido desviadas também para abastecer o Hamás. Esse conflito interessa aos globalistas, porque eles querem agora a Terceira Guerra Mundial, para estabelecer o novo modelo único de governo mundial. Porque eles vão dizer assim, olha, esse modelo está falido, as nações estão em crise, estão em conflito, precisamos levantar um modelo de paz, não é? E aí entra a figura do anticristo, trazendo a paz para estabelecer um controle geral e global sobre o planeta Terra. Então, o plano de fundo é Israel. Israel é o centro e o alvo será Jerusalém. Porque as guerras virão, o Armagedon, por exemplo, é direcionado a Jerusalém e depois ao remanescente fiel que estará escondido no sul da Jordânia, para onde o anticristo segue com as suas tropas para poder tirar Israel do mapa. Ali Jesus volta para poder reverter esse quadro. Pastor Humberto Siqueira, bom também tê-lo aqui. Sensacional. Você vai vendo a Bíblia, né? Pode parar tudo. A Bíblia vai se cumprindo, palavra de Deus, né, amigo? Muito bom, bom dia, meu mano querido, meu pastor, meu vereador, pastor Eliel do Carmo. Bom dia ao professor, não é, pastor Edinaldo. Muito bom ouvi-lo, sempre, vasto conhecimento. Facilita a nossa vida aqui. Né? Eu confesso que hoje era um dia para mim difícil, mas quando tive notícia da mesa, fiquei tranquilo. E parabenizar a ele pelas colocações com as quais eu concordo totalmente e até confesso que fico tranquilo. Vou dizer porque já posso também saudar aqui, né, o meu queridíssimo mestre,
eu digo para todo mundo, quem me conhece o pastor Eli sem nunca ter visto ele, se é que é possível. É verdade. Tamanho meu respeito por ele, minha admiração e, sobretudo, também minha gratidão a Deus pela vida dele. Também muito conhecedor do tema, saber que ele estaria aqui também me deu extrema tranquilidade. E o pastor Eli conhece tanto da história quanto da questão bíblica, né? E também de tantas viagens lá. Então eu estou muito tranquilo aqui hoje com relação a isso. E também ouvinte. Acrescentar algo que o pastor Edinaldo disse seria até, da minha parte, uma certa prepotência, ou sei lá, mas o que? Pretensão. Melhor palavra é essa. E não há mínima necessidade. Né? E falo isso com extrema sinceridade do coração, e Deus conhece. O que penso nesse momento, por ser um tema muito sensível, né? Porque eu vou sustentar o seguinte: essa história tem início em Gênesis 12, com Abraão. Isso é um fato. Eu acho que ali na frase, quando Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali na forma muito Deus, né, a forma de Deus se comunicar com o povo, ele já estabeleceu tudo que iria acontecer com relação ao povo de Deus. E tem um outro detalhe também que eu quero aproveitar para chamar a atenção do cuidado que nós devemos ter às vezes com certas profecias que nós nos apropriamos sem o mínimo do conhecimento do que representa. Já vi muita gente boa pegar esse texto e até se achar no direito de amaldiçoar alguém porque acha que também está sendo amaldiçoado uma vez que foi feita uma promessa a Abraão. Em que pese todos nós concordarmos que nós estamos dentro desse plano no sentido universal em Jesus Cristo, tanto é que eu vou usar aqui o que sempre uso para ficar mais fácil, Gálatas 4, principalmente a partir do 21, quando Paulo vai explicar essa alocação nossa dentro do plano divino com Israel, onde nós estamos nessa história toda, entendendo, como o professor explicou muito bem aqui, que a história toda está em Israel. Então aqui há, na realidade, uma questão aqui entre o Hamas, que não são terroristas, né? O professor explicou muito bem aqui sobre isso, e são terroristas, assim como Israel já enfrentou tantos outros inimigos poderosos no curso da história, não é? Desde dos filisteus, passando pelos assírios, caldeus, por fim, se pensarmos bem, o Império Romano, já na época do Novo Testamento. Então, passando por tudo isso, a história aqui é Israel. Nós fomos incluídos no contexto espiritual, a adoção, não é? Através de Jesus Cristo pela graça. Nós fomos incluídos no plano universal. Nós estamos falando aqui, ainda que tudo é espiritual, certa vez perguntado a respeito das catástrofes, das guerras, qual era a causa, eu sempre sustento que a causa é espiritual, porque a causa é a desobediência do homem. Se Adão não tivesse desobedecido, nada disso teria acontecido. E a história continua dessa maneira. Também precisamos entender que no percurso desse tempo, apesar de tudo ser plano de Deus, Israel também muitas vezes deu causa pela sua desobediência e se colocando em cativeiro. Agora, independentemente dos nossos julgamentos próprios aqui, o que a gente deve, nós todos nos submetermos, é a soberania de Deus. Então, em Gênesis, lá no início 3, quando Deus já estabeleceu o juízo para todo mundo, porque ali em Gênesis 3, Deus estabeleceu um juízo universal, tanto para o ser humano, Adão e Eva, quanto para a serpente, a vitória sobre ela, e aí vem o transcorrer do tempo. O que nós estamos vivendo aqui, às vezes a gente brinca com isso, né, usando o direito, né, o transitado em julgado, o que nós estamos vivendo aqui é esse processo, esse tempo do processo, não é isso? As interposições do processo que está acontecendo. Então, se pegarmos Deuteronômio 30, que muitos vão atribuir, a uma espécie de aliança ali, de reagrupamento da Palestina, se pegarmos Deuteronômio 33, versículo 3, quando Deus vai falar a respeito disso, e viajarmos até Mateus, já no Novo Testamento 24, quando Jesus fala a respeito de tudo isso que vai acontecer, é o percurso do tempo. Agora, por que uma preocupação minha aqui, sendo mais pragmático, já que temos dois mestres aqui, sendo mais pragmático, é o nosso papel, orar. Porque o que eu vejo nesse momento muito, acaba que uma guerra lá terrível, que as pessoas esquecem, você começou aqui pontuando muito bem isso, uma guerra que está trazendo sofrimentos a pessoas, sofrimentos assim que a gente não poderia imaginar, embora saibamos que acontece biblicamente. Mas assim, coisas terríveis, você vê, sacrificar, um grupo terrorista, sacrificar e matar bebês, que a nada se atribuem a culpa de tudo isso, e tantas outras coisas. Cada vez que eu vou lendo uma história de uma ação desse grupo terrorista, do que eles causaram de sofrimento, é isso que a gente não pode se distanciar. Senão a gente perde a sensibilidade, discute muito a questão histórica, profética, etc., e esquece da sensibilidade. E outra coisa também, né? Que a guerra lá não provoque guerra aqui de interpretação bíblica. Porque explicada aqui pelo professor, pastor Edinaldo, a história está toda muito concentrada na soberania de Deus, Israel. Israel, propósito de Deus. Hamas, mais um dos inimigos que Israel
teve e terá ainda. Porque aí vai uma opinião minha, pessoal. Dizer que é esse último acontecimento é um dos sinais da volta de Cristo, eu teria cuidado. Eu teria extremo cuidado. É um dos sinais. Mas dizer como se fosse um sinal eminente, eu teria cuidado. Até porque ele fez uma analogia interessante. Ele disse que viria como ladrão. Ladrão avisa, vou te roubar amanhã. Então, cuidado com os sinais. Porque a minha preocupação é a gente perder o senso de equilíbrio histórico, profético e espiritual, que foi muito bem explicado aqui hoje. Muito bem explicado e será corroborado pelo pastor Eli. O meu medo, Eliel, já encerrando, é nós perdermos essa sensibilidade espiritual e entrarmos nos misticismos, que nesse momento aparecem muitos. Profecias, usos inadequados de textos. Entendemos isso. Israel, propósito de Deus desde Abraão. Desde Abraão. Aquela promessa a Abraão ali, que nós estamos incluídos no contexto espiritual, tem muito a ver com Israel. E Deus disse isso: vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Está acontecendo no percurso do tempo. Hamas, mais um dos terroristas, mais um grupo de terroristas com suas intenções. Palestina, para mim aqui, está sendo usado para propósitos satânicos. Agora eu espiritualizo de uma vez por todas. O diabo, desde o Gênesis, por isso eu fui lá, tem a intenção de destruir aquele que está debaixo e dentro de um propósito de Deus. Então, é um grupo que está mais sujeito a esse plano todo arquitetado pelo inimigo desde o princípio. A Palestina está servindo aqui exatamente para essa guerra contra Israel, que sempre existiu. Essa guerra que nós conhecemos, faixa de Gaza, é um negócio humanamente incompreensível se você olhar geograficamente a história do que ocorre ali. Mas eu continuo aqui sustentando. Tudo isso está dentro de um plano divino. E o que nos deixa, de certa forma não, o que nos dá uma tranquilidade, o que protege Israel é o propósito de Deus. Muito bem. Pastor Eli Alves de Souza. Mestre querido, que alegria tê-lo aqui. Bom dia. Prazer grande, né? Que coisa boa. Eu fiquei maravilhado porque a gente aprendeu a amar Israel. A gente aprende a amar Israel porque Israel é um povo escolhido por Deus. Deus não faz escolhas desnecessárias. Então, quando Deus faz uma escolha, Deus sabe o que está fazendo. O homem pode errar nas escolhas, Deus não. Não é verdade? Até mesmo quando o Senhor chega para Samuel na casa de Jessé, e quase que ele foi elogiado quando foi apresentado Eliabe, e ele diz: não se deixe levar pela aparência. Quem aqui nunca foi levado pela aparência? Mas Deus não é levado pela aparência, porque Deus conhece início, meio e fim. Então é impressionante, né? A Bíblia já mostra lá no princípio deslize do homem. Deus orienta, e quando Deus orienta, Ele está preparando o homem para não errar. Mas o que acontece? A sutileza do maligno envolveu ali os seres humanos criados pelo Senhor e orientados. Mas acontece que eles, ao invés de darem valor ao que Deus falara, eles ouviram e deram valor ao que o inimigo falou. Ao ponto até mesmo que quando Deus conversa com Adão e diz para Adão: Adão, por que você fez isso? E ele diz, né, fugindo da responsabilidade: não, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ou a culpa da mulher ou é a culpa de Deus. E aquilo parece que passou para a raça humana. Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa até hoje que assuma os próprios erros. Sempre ele vai buscar um culpado. Quando você vê o noticiário sobre a invasão do Hamas sobre Israel, você fica espantado, porque cada um dá uma desculpa, até os analistas, e ninguém quer chamar o Hamas de terrorista. Ninguém quer apresentar como terrorista. E cada um quer justificar. E quer apresentar: vamos lutar pela paz, vamos formar um comitê de paz. Mas a Bíblia diz que a paz que o mundo busca não é a paz que o Senhor oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz fantasiosa. A paz verdadeira é a paz de Deus.
E outra coisa que você fica espantado, e a gente ouve muito, né? Nem precisa ir a Israel, que você já conhece, que a defesa de Israel, seja por mar, por terra, aérea, é a melhor defesa do mundo. O Israel exporta o seu sistema de defesa. E como é que parece que Israel nessa deu uma de menino? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E agora, vamos entender o que a Bíblia fala, que todas as coisas cooperam para o bem. Quando a gente olha para a história de Israel, olha, Israel, ele não começa no Egito. Israel começa na promessa de Abraão. Agora imagina de onde veio Abraão? Da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, uma cidade altamente dominada pela idolatria, aonde há idolatria, há prostituição, há procrastinação, as coisas erradas estão imperando, isso até hoje. Então, havia sacrifício de vidas humanas, de crianças, de virgens, de tudo ali. Então, mas o que acontece? Deus transformou a vida de Abraão. Deus fez coisas inusitadas na vida de Abraão, porque até hoje as pessoas têm medo de chamar uma pessoa com 75 anos. E o Senhor não teve. O ministério de Abraão com Deus começa aos 75 anos. Isso era sinal que Deus ainda ia dar um bom período de vida para ele. Não é verdade? E não aconteceu mais porque ele quis dar um jeitinho e dar uma mãozinha para Deus. Se ele aprendesse realmente a confiar, não teria acontecido muita coisa na vida de Abraão. Mas isso mostra a transparência da Bíblia. Porque se fôssemos nós escrevendo, nós diríamos assim, não vou escrever isso aqui sobre Abraão, que vai denigrir a vida dele. Mas Deus não, Deus é transparente. O que Abraão passou é o que muitos de nós estamos sujeitos a passar hoje. Então, quando Deus traz um testemunho de vida, é para nós aprendermos para não cair e cometermos os mesmos tropeços. Então, veja, Deus, inclusive, fala com Abraão o que iria acontecer 400 anos depois. Olha que Deus extraordinário. É um Deus que se antecipa e prepara a nossa caminhada. Abraão não viveu 400 anos, mas Abraão recebeu a direção do Senhor do que iria acontecer há 400 anos. Aplaudiram o mundo aí, o Brasil todo, porque botaram uma novela aí, Barriga de Aluguel. Israel foi gerado na barriga de aluguel, no Egito. Mas Israel foi gerado no Egito, mas Israel não era do Egito. Enquanto José estava ali, né, José tinha um bom relacionamento com Faraó, e a descendência de Abraão, através de Jacó, com seus 13 filhos, que tinha Diná, vem crescendo. Vem crescendo. Eu creio que aqui no Brasil a gente pode ter o exemplo do cearense, né? O cearense tem 10, 15, 20 filhos, né? Eu fico imaginando como aquela população ali na área de Gozém. Gozém era uma das melhores áreas, área nobre. Eu fico imaginando assim, Gozém era a zona sul do Egito, banhado pelo Nilo, aquelas cheias, produção extraordinária. Então, Faraó, por ter um carinho com José, deu o melhor. Aparentemente, então, nós vamos entender o quê? Israel, que não era Israel, era o povo da família de Jacó, amado, considerado, respeitado. Ninguém mexe com o povo ali da família de Jacó, porque eles são a menina dos olhos de Faraó. Mas acontece que o homem não é eterno, morreu. E quando mudou a política, é igual todo país, mudou a política, o camarada quer mudar a situação, ele não quer nada do outro. Se tiver obra, ele não dá continuidade, ele para. Quando a gente vai ali em Éfeso, Turquia, aquelas áreas ali, e outras, né? Você vai até a Grécia também, você vê as estátuas e você pensa assim, mas a cabeça, o camarada era franzininho, aí o guia fala para nós assim, não, essa estátua aí não era de Adriano, essa estátua aí era do outro imperador.
mas para não ter trabalho de fazer a estátua, ele tirou a cabeça e botou a cabeça de Adriano. E quando chega no Egito é a mesma coisa. A competitividade, né, em se formar uma pirâmide, né, e na pirâmide cada um queria fazer uma pirâmide maior do que a outra. E pirâmide é um caixão, é uma tumba mortuária. E as pessoas aqui, às vezes sem conhecimento, colocam até na sala para enfeitar. Então são situações. E Israel, depois que muda o governo no Egito, ele passa a ser perseguido, massacrado, ao ponto de se tornar escravo. Então Israel nunca teve uma vida fácil, mas tinha uma promessa. Quem tem promessa de Deus vai ser honrado. Porque quem fez a promessa não foi o homem, foi o Deus Todo-Poderoso. Deus não muda em suas promessas. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Então, se Deus nos fez uma promessa, pode ficar tranquilo que essa promessa vai se cumprir. E veio a história. Deus usa Jeremias, né, lá no capítulo 25, mostrando que Babilônia não passaria por bom momento, não. Levaria o povo escravizado por 70 anos e aquilo que fora massacrado, destruído, o Senhor iria restaurar. Então, veja, Israel sempre perseguido, sempre em guerra, né? E coisas inesperadas, mas o Senhor sempre à frente prometendo a restauração, levantar Israel. E quando nós olhamos para a atual conjuntura, é necessário, na realidade, por isso eu entendo aqui a pergunta, o ataque a Israel, é o plano sendo cumprido? Eu creio que sim. Sabe por quê? É necessário que haja uma mudança em Jerusalém, porque está prestes do anticristo assumir o reinado dele. Mas o anticristo não vai assumir o reinado dele com a igreja presente, porque a igreja presente está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E Espírito Santo e a igreja detêm a força do inferno. Então isso não pode acontecer. A igreja tem que ser arrebatada. E são coisas simultâneas, muito rápidas. Muito rápido, o relógio de Deus está parado. Nós estamos na 69ª semana de Daniel. Falta a última. Mas para o relógio de Deus andar, nós precisamos estar de olho em Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? O pastor disse aqui muito bem, né? O Senhor vai reinar no trono em Israel. Mas veja, para reinar no trono tem que haver o tempo. Para haver o tempo, tem que acontecer alguma coisa extraordinária ali para aquela ermida, daquela mesquita ali cair por terra. Tá certo. Pois é, de volta então com a segunda parte desse nosso debate, discutindo aqui sobre o ataque a Israel. No último sábado, estamos evidenciando e chegando todas as informações terríveis, complexas demais. É o plano sendo cumprido? É o tema de hoje aqui. Aliás, uma primeira parte maravilhosa. Chamar aqui a sua atenção, ouvinte. Cada frase dita pelos nossos mestres hoje aqui é uma aula, né? O assunto é muito denso e é óbvio que não vai se esgotar em um debate, nem 2 e 3. Vamos ter que fazer aqui uma sequência de debates aqui na nossa melodia. Então preste muita atenção no que está sendo dito aqui. Quero voltar com o pastor Edinaldo Carvalho para perguntar, pastor Edinaldo, como é que fica então, qual é a expectativa então a partir de agora? Como é que isso vai acontecer? Porque em Israel a ideia é de que nunca mais o Oriente Médio será o mesmo, ou seja, vai ter uma ofensiva, aliás, como já está acontecendo, né? Na faixa de Gaza, né? Os bombardeios acontecendo, né? No Líbano também, pelo Hezbollah, e respondeu também, porque pelo norte e pelo sul. Veja que há um cerco ali e várias pessoas, várias famílias, vários civis, melhor dizendo, à disposição ali à mercê de uma bomba, hein, pastor? É verdade. Eu queria, pastor, pontuar algumas questões, fechando com esse seu raciocínio. Primeiro, aquilo que o pastor Humberto Siqueira falou a respeito, ele evocou Gênesis 3,
porque ali realmente o Senhor já deu a sentença e já estabeleceu essa sentença como transitada em julgado. Eu gostei muito disso. Isso dá um livro, porque tudo que está acontecendo na profecia vai acontecer, já está transitado em julgado. Eu nunca ouvi isso. Isso vou até usar, viu, pastor? Porque é muito interessante. É a fidedignidade da profecia e seu estabelecimento inequívoco de que aquilo que Deus trouxe como vaticínio, como profecia, vai acontecer. E nesse transcurso, até a segunda vinda de Cristo para o reino milenar, Israel vem profetizando, às vezes sem saber, porque os profetas, o que eles profetizavam, eles não entendiam. Quando Daniel fala, por exemplo, a respeito de uma aliança que ele fará com muitos, que o anticristo fará uma aliança com muitos. Claro, é a aliança que vai propugnar a paz depois desses conflitos, desses últimos dias, para que ele saia como o pacificador do mundo. Aí vem Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses para os judeus, pelo menos nesse versículo, desse capítulo, diz assim: a vinda do Senhor será repentina, né? E diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. A quem? Como vêm as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Se refere a Israel. Quem está para dar luz não é a igreja. Jeremias chama Israel de a primípara. A primípara é a mulher que dá luz pela primeira vez, que é Israel. Israel está com dores de parto. A igreja não, a igreja já está fora desse contexto. A igreja já não é nem povo da terra. A igreja já é povo celestial. A igreja já está selada. Seu passaporte já está pronto para o arrebatamento. Israel é que vai entrar no centro das dores para se cumprir a última semana de Daniel, como o pastor ele falou, a 70ª semana, que Jeremias chama de dia de angústia de Jacó. Quando a Bíblia fala de Jacó, se refere a todo Israel, se refere às 12 tribos. Todo o povo de Israel sofrerá esse dia de angústia, que são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque os 3 primeiros anos e meio haverá essa paz. Por isso que agora o Hamas acende o estopim para que outras nações entrem no sistema da guerra, para que a Rússia defina entrar também. A Rússia, através do Vladimir Putin, já declarou que as colinas de Golã pertencem à Síria e não a Israel. A Rússia já ajudou o Bashar al-Assad naquela guerra civil sangrenta que ele estabeleceu lá, inclusive com armas químicas, e já estabeleceu seus pontos bélicos no sul da China. Então, no sul da China, no sul da Síria. Então, na Síria e no Líbano, tem pontes militares do Irã e da Rússia, que estão ali na cabeça de Israel. A Rússia já usa o Mar Negro, por isso que ele tomou a Ucrânia e Sevastopol, que é a base náutica militar da Rússia, para fazer esse trajeto, para ter essa circunnavegação estratégica, bélica e militar, saindo do Mar Negro, entrando no Bósforo, que é o Estreito de Istambul, Constantinopla, entrando no Mar de Marmara, Estreito de Dardaneles, Mediterrâneo. Mediterrâneo, no leste da Turquia, já tem uma base russa, na cidade de Latáquia, altamente capaz de destruir Israel, já com a munição que tem lá. Dali, de Latáquia para Israel, é um pulo. Então, Israel está cercado não apenas pelo Hamas, pela Cisjordânia, pelo Líbano e pelo Egito. Está cercado também pela Rússia, através de Latáquia com sua base náutica. Então, essa circunnavegação faz parte da geopolítica e a Turquia facilita esse trajeto pelos navios da Rússia através desses canais que são fronteiriços à Turquia. Agora, eu quero ler um texto bíblico aqui que não quer calar. Olha o que Asaf clamou há quase 3.000 anos.
acerca do socorro de Deus. E por aí é o que o pastor Humberto falou, de que o cenário já foi previsto nas profecias e que nós estamos apenas vendo o cumprimento disso tudo. Ele diz assim, no Salmo 83, ó Deus, é um clamor de Asaf. Eu imagino que Asaf tenha feito isso aqui, clamou aos gritos, ó Deus, não te cales, não te imudeças, nem fiques parado, inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo. Que povo? Povo de Israel. E conspiram contra os teus protegidos. Quem são os protegidos de Deus nesse contexto? Não é a igreja. A proteção da igreja é o Espírito Santo. Aqui é o próprio Deus que protege a Israel para mantê-lo vivo até Jesus voltar e reinar sobre ele. Contra os teus protegidos. E dizem, as nações dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Olha a profecia, dizendo que as nações estão tramando para riscar Israel do mapa. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom, que são os descendentes de Esaú, que se juntaram com os descendentes de Ismael e formaram o povo árabe. Olha como a profecia está viva. E os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, e a Filístia. Quero chamar o ponto para a Filístia. Quem é a Filístia? Os filisteus. Quem são os filisteus hoje? Onde se localizava? Gaza. O nome Palestina, a Palestina não existe. Os verdadeiros palestinos são os judeus. A Palestina, ela decorre de um nome de Aélia Capitolina, que era mulher do imperador Adriano, que para mudar o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. E depois toda aquela região foi denominada exatamente no período de Adriano por Filístia, que deu origem ao nome Palestina. A Filístia eram os filisteus que estavam na face de Gaza. Então o nome Palestina é em homenagem aos filisteus, arqui-inimigos de Israel. Por exemplo, eu faço uma pergunta. Qual é a língua palestina? Não tem. Qual é a moeda palestina? Não existe. Qual é a cultura palestina? Não existe. Qual é a religião palestina? Não existe. Qual é a etnia palestina? Não existe. São árabes. Todos são árabes. São os árabes que levantam essa nomenclatura histórica da Filístia, que é a Palestina, com a divisão do Estado da Palestina. Eles querem criar um Estado palestino, mas falta a base histórica, cultural, por isso que a ONU ainda não aprovou isso. E fica difícil porque eles não se acertam. Ali são os árabes querendo fustigar Israel e expulsá-los da terra. Israel tem 8 milhões e 200 mil, 8 bilhões e 500 mil habitantes, Israel, naquela faixa de terra do tamanho do estado do Piauí, cercado por 1 bilhão e 500 milhões de árabes. Olha isso. Quem vai socorrer Israel? Somente Deus. Agora, Gaza acendeu o estopim, porque o Hezbollah vai entrar. Está entrando devagarzinho e vai entrar. Israel vai se sentir obrigado a retalhar. Por exemplo, agora a maior preocupação é a força da mão de Israel contra Gaza. Porque podem anotar o que eu estou falando de Israel. A notícia internacional, as televisões, vão começar a anunciar os bombardeios, mostrar as imagens, já estão mostrando, dos bombardeios em Gaza. Aí vai começar a mostrar crianças esfaceladas, velhos e velhas rebentados, caixões, gritos, alvoroços. Vai começar a mudar o cenário de que o algoz é Gaza, os terroristas de Gaza, para que Israel seja aqueles que está perpetrando crimes de guerra em Gaza. Vai mudar o cenário para que a mídia internacional e as nações comecem a se voltar para Israel. Agora, não sei se eu ainda tenho um minuto. Por favor. 1 minuto. Ezequiel 38:4. Esse texto é fabuloso.
É o texto que fala da guerra de Gog e Magog. E no versículo 4 diz assim: que Deus fará volver a Gog. Gog se fará volver porque Deus está chamando Gog para Israel. Quem é Gog? O chefe, o líder da Rússia. Porque Magog é a Rússia. Magog é neto de Noé por Jafé. São os jefetistas, os antigos citas que ocuparam a região do norte. Heródoto, Plínio, Joséfo, esses historiadores já fixam Magog como sendo essas terras do norte. E hoje a Rússia. E a Rússia tem um chefe, que é Gog. E o Gog da Rússia hoje é Vladimir Putin. E Vladimir Putin hoje está olhando para a Ucrânia. Está envolvido com a guerra da Ucrânia. Mas, de repente, vai se cumprir Ezequiel 38. O Senhor meterá anzóis nos queixos de Gog e o fará volver para olhar para a situação em Israel. Aí ele engendra essa aliança que já está pronta com a Pérsia, que é o Irã, com a Síria, e ataca Israel pelo norte. Aí cumpre a palavra de Isaías, capítulo 27, me parece, que fala de que o Líbano, Damasco, será arrasado. Meu Deus. Porque quando Israel retalhar, e os comentaristas políticos já estão falando de possível guerra atômica, porque o Hezbollah virá com toda a força. Porque se Hamas mostrou todo esse aparato bélico, o Hezbollah é muito mais forte do que isso. E o Irã está ali juntinho, dando apoio, e aí realmente virá o grande conflito. O ataque do Hamas é um pano de fundo para essa engenharia bélica, militar, profética se cumprir nos nossos dias e começar a guerra de Gog e Magog. Muito bom. Pastor Eli, a gente está vendo, o que a gente está falando aqui, a gente vai vendo os comentaristas falando historicamente, geopolítica, a gente está falando aqui de Bíblia. Você vê o tempo inteiro, vai para Gênesis, aí vem para Deuteronômio, aí daqui a pouquinho vem para Ezequiel, aí já é Bíblia Sagrada, tá tudo aí para ser ensinado, para ser, de fato, a Bíblia aprendida nesse sentido, hein, pastor Elia? Com toda certeza. Nós, quando Jesus diz assim, examinar as Escrituras, é justamente a preocupação que o Senhor tem para nós não sermos pegos de surpresa. Examinar não é uma leitura superficial. A pessoa precisa se deter no conhecimento da palavra, buscar. Isso é para todos. As pessoas, às vezes, dentro da igreja, se contentam com o que ouvem, mas não buscam, o aprimoramento no alimento que recebem. Então a igreja precisa ser despertada. A igreja está fugindo da sua responsabilidade de evangelização do mundo, que é mais um sinal. Lá em Mateus 24 está dizendo, Jesus dizendo, que é o próprio Jesus que está trazendo a palavra profética. É preciso que o evangelho seja pregado a toda criatura. Hoje a igreja está contente dentro das quatro paredes. Então a igreja precisa vencer as quatro paredes. A igreja não está no booking. Então tem que haver mudança. Tem que haver. E quando nós vemos as promessas e a parte escatológica, nós vamos observar que tudo isso aí é um segmento e tudo muito rápido. E hoje dentro da igreja tem muita gente que acha que Jesus nem vai voltar mais. A volta de Jesus para levar a igreja, porque Jesus não vem para tocar a terra, Jesus vem com a missão de levar a igreja. Então a igreja vai ser arrebatada. E há uma série de distorção na parte escatológica que traz a confusão. E quando, eu estava falando aqui, quando a questão, hoje, se você for a Israel, você vai ver o seguinte: Belém, Nazaré, Jericó, já está na mão do árabe, do palestino. Já está sendo dominado e governado por eles, orientado por eles. E é necessário que a mesquita ali caia por terra, porque ali vai ser o lugar da reconstrução do templo. Então tem que acontecer.
E Tem que acontecer. uma possibilidade daquelas construções saírem dali, a mesquita de Aqsa e o Domo da Rocha, Isso. pode ser um bombardeio dos próprios inimigos de É Israel. isso aí. Observe que os foguetes já começam a chegar em Jerusalém. E o templo já está pronto do ponto de vista do seu pronto. mobiliário. Tudo pronto. Né, da sua concepção. Tudo pronto. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Os instrumentos Para do que o templo seja todas as construído, não é? Tudo pronto. Porque eu não tenho dúvidas, Eliel, de que o anticristo já está na Terra, ainda não revelado. Mas a sua constituição mundial para o seu governo já está pronta, que é a Agenda 2030 da ONU, seus 17 ODS e 165 metas. Até 2023, todo mundo estará debaixo desse comando da Agenda 2030, que será o estatuto mundial para o governo do anticristo, de base marxista. Olha aí, pastor. Tudo sendo preparado. Então, aí a gente observa o seguinte: o templo precisa ser construído. Por quê? O maligno é um imitador do Senhor. Jesus é o leão da tribo de Judá. E o diabo ruge como leão, como se fosse. E o que vai acontecer? Que Tessalonicenses Paulo escreve e passa para nós. Ele vai se assentar, vai estar no templo de Deus, na cidade de Deus, sentar no trono de Deus como se fosse Deus. Então ele é um imitador. E trará um simulacro de paz, ou seja, uma falsa paz. 3 anos e meio, porque a última semana é dividida em 2 tempos. 3 anos e meio ele rege a terra e vai ser algo extraordinário, todo mundo se dobrando, até os judeus que vão achar que realmente ele é o Messias e que está trazendo uma administração que o mundo nunca teve. Mas depois, as 2 testemunhas que são levantadas pelo Senhor, que não são Moisés e muito menos Elias, vão trazer a revelação da verdade, o inimigo vai ser desmascarado, né? E aí vai haver aquela perseguição terrível sobre Israel. Haverá um grande período de salvação para Israel. E eu creio que pelo cuidado e pela promessa que Deus tem com Israel, até o ímpio gentio que tiver por lá vai entrar na aba do chapéu e vai ser salvo também. Olha aí. Pastor Humberto, rapaz, o que fica para nós? Que aula. Isso? Meu Deus, Eu tô aqui só degustando. Rapaz, que coisa fantástica. Fantástica. A gente vai voltar a esse assunto aqui. Esse é o empenho da produção e da Rádio Melodia. Como sempre, a gente traz essas informações, debate, ainda mais esse agora aqui, Sim. com tanta coisa pra gente falar. A gente vai estar periodicamente aqui, já acertei aqui com os nossos convidados, pastor Edinaldo, pastor Eli, contigo aqui, pastor Humberto, pra gente estar fazendo esse debate, fazer tipo uma série nesse sentido de despertamento para todos nós, biblicamente falando. Disso que a gente está falando aqui, né? Dessas informações que eu acho importante demais, né, amigo? Com certeza, e ficou também muito claro aqui que é um assunto muito complexo e amplo para nós sermos superficiais. Então, o meu conselho aqui a você, crente, evangélico, cristão, é cuidado com as afirmações que você faz, sobretudo com as afirmações fatalistas que você faz. Muito cuidado, porque o assunto é muito mais amplo. Outra coisa importante, parece ser simplista, mas não é. Eu resumo tudo a Gênesis 3,15. Ali Deus já deu o juízo. Então, corroborando aqui, professor, transitado e julgado já está. Agora, dentro desse lapso temporal, nós precisamos observar os acontecimentos e ter o entendimento do que isso representa para nós. Orar, aqui o vigiar e orar mais do que nunca. Vigiar no sentido de aprender, entender e ver o que isso significa para nós aqui. Sobretudo, você falou muito bem, de despertamento. Porque muita gente quer discutir o que vai acontecer com Israel. Já ficou claro aqui que Israel, o propósito protege Israel. Israel está protegida pelo propósito de Deus sobre Israel. Agora, e nós? Despertamento para pensar se realmente nós estamos com essa atenção para a volta de Cristo, que é tão decantada, tão falada, mas que nós não vivemos. Uma aula, estou aqui feliz demais por participar. Bom, uma benção. Um dos melhores debates nesses 23 anos que eu estou aqui, que eu participo. Apesar de hoje ter sido muito mais ouvinte e confortavelmente ouvinte e aprendiz. Muito bom. Obrigado, pastor. Um beijo em casa, hein? Um beijo nas meninas, meu mano. Rapidinho. Hoje à noite, 3 Rios, Álvaro Tito vai estar cantando lá hoje na Quarta do Renovo.
Você que é de Três Rios, Paraíba do Sul, convido você para estar conosco hoje lá na nossa Calvário. Vai ser uma festa linda, hoje às 19h30. Em Vila Isabel, minha gente. Estaremos Alô, lá. Três Rios, aquele abraço. Pastor Edinaldo Carvalho, da nossa Assembleia de Deus, em Madureira, Rua Carolina Machado, 174, em Madureira, que fica para nós de reflexão ao término desse nosso debate, mestre. É basicamente isso que o pastor Siqueira falou, a atenção que a igreja precisa voltar a ter. Tirar essa questão, filtrar a internet. Porque tem muita heresia, tem muita coisa que não tem fundamento, e a igreja está embarcando nisso, né? E a igreja precisa estar pronta para o arrebatamento. A igreja tem 2 ministérios agora para os últimos dias. Lançar a tarrafa, para poder trazer as últimas vidas que ainda possa trazer. E a outra coisa, edificar o corpo vivo que já está na igreja. Isso não pode ser se não for através do estudo da palavra de Deus. E a escatologia bíblica, ela não é o Apocalipse, ela está desde o Gênesis. O pastor Humberto colocou bem, já citou Gênesis 3,15, até o Apocalipse. E a escatologia bíblica precisa ser estudada, porque o Senhor está às portas e breve vem. A tecnologia já está pronta. A parte jurídica já está pronta. O anticristo já está na terra. Gog e Magog já está mais a um passo. E o Armagedon daqui a pouco acontece. Nesse interregno, o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Por isso, Eliel, que o arrebatamento no grego quer dizer arpazo, que quer dizer arrancar com força. Você falou que nós estamos muito confortáveis aqui na terra. Por isso o sentido grego da palavra arrebatar é arrancar com força para cortar o nosso cordão umbilical desse tempo para irmos casar com o noivo, né? E recebermos o galardão e voltarmos à terra para o reino milenar. Muito bom. Olha aqui, tem um contato aqui do pastor Edinaldo Carvalho para você, pastor. Liderança agora, falar com você aqui. Viu? Esse assunto tem que ser falado, comentado, estudado muito. E o telefone do pastor Edinaldo Carvalho para palestras é o 21, que é o código do Rio, 969145599. 914-5599. Obrigado, irmã Glorinha, pela presença aqui com a gente. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, que fica de reflexão para nós, mestre. Maravilha, eu gostei da declaração, viu? Quando arranca com força, quebra até a raiz. A raiz fica na terra, sobe limpinho. Então, nós vamos ver o seguinte, a cada sinal que se cumpre, a palavra está mostrando que o Senhor Jesus está mais próximo. E o propósito de Deus não é Jesus vir por acaso, ele vem para levar a igreja da qual nós fazemos parte. Glória a Deus por isso. Muito bom. Olha, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Jefferson Cher, da Igreja de Cristo no Campinho, em Jacarepaguá, tá bom? Então, às 10 da noite, o pastor Jefferson Cher pregando a palavra de Deus. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, um grande abraço. Obrigado, gente.